Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Osvaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Muita gente me pergunta: pastor, onde é que o senhor congrega? Em Curitiba, no Paraná. A igreja mais acalorosa, mais cheia de Deus ali no nosso bairro. Você vai ser profundamente impactado. Eu quero convidar você. Os nossos cultos acontecem sempre nos domingos às 10 da manhã e às 19 horas, e também na quarta-feira, quarta-feira, às 20 horas. Eu quero que você se ligue nas informações, nas dicas e nas novidades que vem por aí. Dá uma olhada aí. Agora, no mês de outubro de 2019, de 4 a 6 de outubro, estaremos ministrando o Seminário Avançado em Intercessão e Chamas. É uma escola de guerra. Você vai aprender a orar, você vai aprender a se posicionar, você vai aprender. A Bíblia diz que nós seremos chamados restauradores de brechas e reparadores de veredas para a vida eterna. Eu te espero lá de 4 a 6 de outubro, em Curitiba, Paraná. Entra no site www.institutoexodos.com e ali você vai ter todas as informações com relação ao hotel, alimentação e valores e o seu investimento. Deus o abençoe. Eu te espero lá. Você que no teu coração já sonhou em viajar para Israel, eu quero convidar você. Nesse ano de 2019, estaremos numa caravana de 28 de outubro até o dia 8 de novembro em Israel, Terra Santa. Vamos dar uma passada na volta em Paris, mas eu quero dizer que você vai ter um encontro com Deus. Lá você vai ter uma experiência de pisar na Terra Santa e ver a Bíblia em cores vivas. Eu quero dizer para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Fique com a gente, entra lá, o nosso telefone da nossa operadora é 41 31 56 0101. 41 é o DDD, 31 56 0101. Eu espero você lá. E os nossos cursos, Sangue nos Umbrais, é um seminário de libertação em batalha espiritual, e o Estágio de Guerra Espiritual, que é uma conferência de batalha espiritual, já estão na nossa plataforma digital de ensino à distância. Você entra lá no cursos.pastorlobo.com, você vai encontrar. São horas e horas de treinamento para abençoar a sua vida e para te dar ferramentas e armas de guerra para você vencer as trevas e tirar aqueles que você ama, a sua igreja, dos cativeiros das trevas. E os livros que vocês me pedem estão numa plataforma www.institutoexodos.com. Esses livros vão abençoar profundamente a sua vida e vão te dar ferramentas, vão te dar armas para você vencer as trevas e tirar a sua família, a sua igreja e todos aqueles que você ama dos cativeiros das trevas. Deus te abençoe. Queridos, eu quero pedir que você já dê um like nessa mensagem e que você compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. O nosso canal tem atingido muita gente, mas tem muitas pessoas ainda precisando da liberdade que existe em Cristo. Então, eu quero convidar você, dá um like, dá um joinha e depois compartilha com alguém para que essa pessoa também seja abençoada como você está sendo abençoado. Fica com Deus. Forjando homens de honra. A honra é uma palavra que traz peso sobre a vida ou sobre o posicionamento de uma pessoa. Uma pessoa que é honrada, ela recebe sobre seus ombros uma responsabilidade de ser canal, de ser direção e de ser o motivo para exemplo de uma igreja, de um povo ou de uma nação. Hoje eu quero falar sobre a vida de um homem que foi forjado. O que tem definido o sacerdócio masculino são princípios eternos que estão revelados na Escritura Sagrada, mas que hoje estão sendo ignorados, abandonados, destituídos. Hoje, quando a gente fala sobre conservadorismo, o fulano é conservador. A ideia que dá é que o conservador é alguém que não sabe de nada, ele está por fora, ele está despreparado, ele não evoluiu com o tempo, ele não é contemporâneo, ele não é atual. O conservador é alguém que esqueceu de crescer. Na verdade, o abandono desses marcos bíblicos tem trazido muito sofrimento dentro da realidade brasileira e dentro da realidade mundial. Se você um dia quiser me acompanhar, nós temos aqui alguns lares onde os jovens eles são recuperados das drogas. Existem algumas casas de recuperação de jovens que foram apreendidos por algum ato infracional. O jovem não comete crime, né? Ele comete ato infracional menor de idade.
E nesses lugares existe um denominador comum, que é a ausência da figura do pai. Só pode perguntar para todos eles, cadê seu pai? Eles não têm pai. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas ele nasce sob uma perspectiva muito negativa. Ele não é filho legítimo do seu pai. A Bíblia diz no Salmo 51, ele confessando o seu pecado, ele diz: em iniquidade me concebeu a minha mãe. E ele nasce assim, sendo rejeitado. Quando Samuel vai visitar a casa do pai dele para ungir o próximo rei de Israel, ele sequer foi considerado como filho de Jessé. Mas eu quero contar aqui como Deus usou a vida desse homem para transformar toda uma nação. Ele pode usar a minha vida e ele pode usar também a sua vida. 1 Samuel capítulo 30, do verso 1 ao verso 4, conta uma história, uma passagem muito triste, caótica, dramática da vida de Davi. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag. Ziclag é uma cidade ao sul do deserto do Negueve, mais abaixo de Judá. Já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Se há algo certo na nossa vida, é que nós vamos passar por crise. Você que casa, a pessoa pensa que casamento é lua de mel. Sim, tem lua de mel, mas não é só lua de mel. Nós passaremos por situações em que a gente não gostaria de passar. Nós enfrentamos enfermidades, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos abandonos, nós enfrentamos muitas vezes, gente, aquilo que a gente não quer enfrentar. Davi, ele está vivendo um período da vida dele, que ele está afastado do seu local, onde ele cresceu, em Belém. E ele vai morar numa região muito pobre, infértil, um deserto, uma cidade abandonada, esquecida, e dada para ele pelos filisteus. Os filisteus eram inimigos de Israel, mas nesse tempo, Davi também era inimigo de Saul. Na verdade, Saul era inimigo de Davi, Davi não tinha nada contra Saul. Então os filisteus acolhem eles nas suas fileiras de tropa, como quem diz: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Os filisteus ali estão lutando contra Israel, então assalariam, trazem esse homem para servir no exército de Israel. Só que quando ele chega do seu trabalho, assim como eu e você, um dia ele chega em casa, a sua família é levada embora, os seus filhos são levados embora, e aí quando o mal toca na gente, só resta chorar. Ele e os seus amigos guerreiros, eu não estou falando de gente frouxa, eu não estou falando de homens enfraquecidos, fragilizados. Eu estou falando de homens guerreiros, valentes, que lutam suas batalhas, que enfrentam seus inimigos. Davi foi o homem que lutou com o urso, com o leão, que enfrentou Golias e derrotou Golias, dos quais ele venceu os inimigos, e as mulheres cantavam: Davi matou os 10 milhares, mas chega um momento em que a tragédia toca na vida da gente e só resta chorar. Davi chega na sua casa, a sua casa está queimada, e aquilo que ele mais ama foi levado. E ele vai aprender aqui a enfrentar, nós vamos aprender com Davi a enfrentar os problemas. Hoje, homens e mulheres têm desistido muito fácil daquilo que não tem preço. Davi era um fugitivo, Saul o perseguia, ele perde o seu emprego, o seu salário, ele era o campeão do rei, só que aí Saul se volta contra ele por causa de ciúme, por causa de inveja, e começa a perseguir ele e tenta matar ele. Ele é caçado pelos judeus e é odiado pelos filisteus. Ele não tem mentor espiritual, porque Saul morre, Samuel morre, e ele fica sem pastor. E como ele fica sem pastor, ele também perde o rebanho e perde o ministério dele.
Tudo está dando errado, a vida dele está caindo aos pedaços. Ele não tem casa em Israel, ele vai morar nesse território infértil do Negev, de Ziclag. É obrigado a trabalhar para os inimigos de Israel, perde o pouco que tem numa pilhagem, encontra sua casa em ruínas, sua família desintegrada. Muita gente hoje desiste. Muita gente, o primeiro probleminha que tem, fala: eu não quero mais, eu vou embora. Quebra tudo, descontrolado. Pessoas despreparadas, porque não receberam em casa um preparo para ser homens. Casamento é para homem. Casamento é para macho. Casamento não é para infantis. O casamento é uma decisão que você toma de viver para sempre com outra pessoa. Essa outra pessoa que você vai casar não é perfeita. Aliás, foi no ambiente do casamento que Adão e Eva pecaram. Foi no ambiente perfeito de um paraíso que o mal entrou na humanidade, que o pecado entrou na humanidade. Muita gente pensa que o casamento vai ser sopa, vai ser moleza, que ter uma família é tranquilo. Nós passamos por problemas, nós passamos por situações em que as vidas às vezes são assim, são caóticas. Eu recebo toda semana pessoas no gabinete me contando essa história de Davi aqui. Perdi minha família, perdi meu cônjuge, perdi meus filhos, perdi meu emprego, estou sendo perseguido, me colocaram na justiça, estão tentando roubar de mim. Eu fui roubado, inclusive, mas estão tentando tirar ainda mais de mim. Pessoas que vivem com as suas vidas aos cacos que você tem que juntar. Pessoas que tomam decisões tolas. Pessoas que acham, no seu coração acham, que existe um caminho de fuga mais fácil, de desistência que é mais fácil, que não querem reconstruir, que não acreditam que são capazes de reconstruir, de recomeçar. Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Você acha que você é o único que passa problema? Deus deu uma palavra para um homem chamado Abraão. E Abraão, gente, ele passa ali mais de 25 anos esperando uma promessa. Todos os homens que você conhece na Bíblia, que você ama, todos eles passaram pelo deserto. Isaac foi cavar poços no deserto. Jacó foi para o deserto de Padã Arã. Moisés foi para o deserto de Midian. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel experimentaram desertos. O Novo Testamento é recheado de pessoas no deserto. João Batista é a voz do que clama no deserto. O apóstolo Paulo, ele passa, antes dele começar a ministrar, 12 anos no deserto de Damasco. Jesus foi 40 dias para o deserto. Gente, o deserto não é um lugar ruim, mas é um lugar onde Deus forja o caráter. Em Deuteronômio capítulo 8, Deus diz: eu levei você para o deserto, eu te humilhei, fui eu que te deixei passar fome, para que você entendesse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É no deserto que os milagres acontecem, é no deserto que o pão chove do céu, é no deserto que a água volta da rocha, é no deserto que Deus manda codornizes, num milagre acontecendo no meio do deserto. É no deserto em que as crianças crescem, e as roupas crescem juntos. Você já imaginou isso? Você andar com um sapato, o sapato do teu pé crescer, você é garoto, e o sapato crescer junto. O deserto é uma realidade na vida da gente, e Deus tem um deserto sob medida para cada um de nós. O deserto, ele funciona para forjar em nós o caráter do homem verdadeiro, da mulher verdadeira, da mulher segundo o coração de Deus, do homem segundo o coração de Deus. Mas tem vezes que a gente não aguenta, pastor, e o meu desejo é chorar, é sentar e chorar e desistir. Davi, ele chora com seus homens até não terem mais forças. No verso 6, 1 Samuel 30, conta sobre a angústia da ruína que eles estão vivendo. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu
no Senhor seu Deus. O único apelo que ele podia fazer era Deus. Não há esperança. Por que a Bíblia diz no Evangelho de Lucas: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e têm sede, bem-aventurados os que choram? Não dá uma impressão que ele está invertendo a pirâmide? Não, pastor. Bem-aventurados os que riem, bem-aventurados os fartos, bem-aventurado quem não tem fome, bem-aventurados aqueles que sabem se defender. A questão é que a gente só se dobra diante do Senhor quando a nossa vida vai à falência. Tem gente que espera o casamento ser destruído para vir buscar o Senhor. Tem gente que vai empurrando com a barriga os seus problemas. Ele só se lembra de Deus no último segundo do segundo tempo da partida. Querido, a vida da gente, ela é feita de semeaduras. Um casamento é semeadura. Filhos no altar são semeadura. Eu não me lembro dos meus filhos terem ficado em casa, nem como crianças, nem como pré-adolescentes ou quase adolescentes, nem como adolescentes. Penso assim num pai que não teve aborrecimento com os filhos. Fui eu. Nós ensinamos os nossos filhos a baterem na porta do Senhor, a viverem no altar. O nosso Deus é um rei. Eu falei: eu quero levar você para dentro do palácio do rei. Eu quero ensinar vocês. Quantas vezes eu tive que falar para meu filho não jejuar, porque ele me via jejuando. Gente, o menino já é seco. Aquela costela dele, eu me lembro, seca. Eu falei: está jejuando, filho. Ele queria namorar a moça, e a moça não dava bola para ele. E ele começou a jejuar por isso e por outras coisas também. Nós nos reuníamos diariamente. Hoje meu filho mora fora, está passando férias comigo, minha filha casou. Todos os dias, não houve um dia em que nós não orávamos juntos, que nós não ensinávamos para ele o valor das Escrituras Sagradas, em que nós não perdoávamos uns aos outros, em que nós não vivíamos a igreja dentro de casa. É isso que faz da gente, essa semeadura, é que faz com que a gente tenha uma colheita no futuro. Essa semeadura que faz com que a gente tenha esperança no futuro e alegria no futuro. Mas tem gente fazendo tudo errado, colocando a carroça nas frente dos bois, querendo apressar bênçãos, querendo caminhar adiante da palavra de Deus, fora da palavra de Deus. A vida da gente é um investimento. Se você não investir no seu amor, ele vai acabar. Por que nós celebramos a ceia pelo menos uma vez por mês? Porque os milagres, gente, vão ser esquecidos daqui a pouco. E a gente tem que se lembrar do que Jesus fez. Fazer isso em memória de mim. O que está acontecendo aqui, gente? Existe um tempo de amargura e de ruína. Áreas de angústia na vida do ser humano. Você vai experimentar isso. Dinheiro. Você quer arrasar a vida de uma pessoa? Mexe no dinheiro. Há uma promessa de Deus, interessante isso. Eu não prego o evangelho de prosperidade, vocês sabem muito bem disso. Eu prego o evangelho da cruz. Mas a Bíblia diz que se você for obediente aos princípios, você prospera. E tem pessoas que infelizmente, gastam mais do que ganham. São incapazes de serem honestos com o Senhor. Desprezam o valor do dízimo no altar. Gente, o dízimo não abençoa a igreja, não abençoa você. É você que é abençoado. Eu abrirei janelas dos céus. Se vocês tivessem um pouco da experiência que eu já tive, só na área de libertação com relação a dízimo, vocês iam ficar de queixo caído. Da enormidade de entidades espirituais malignas que operam nas finanças das pessoas. E não é coisa que me contaram, é coisa que eu vi. São experiências horríveis. São aprisionamentos, engasgamentos econômicos. Gente que é incapaz de lidar com a necessidade. Precisa gastar. Mas quando é para o Senhor não pode. A gente faz um retiro, é muito caro. Você sai para comer, você gasta R$200, mas o retiro é caro.
Você sai, interessante como é que os valores são diferentes. Aquilo que tem preço, gente, não tem valor. Mas aquilo que você não consegue colocar preço, isso tem valor. Quanto você daria, você que tem um filho afastado, você que tem um casamento destruído, você que tem uma enfermidade, quanto você investiria para que hoje você tivesse curado, seu casamento fosse feliz e teus filhos estivessem sentados aqui na igreja com você? Quanto? Nós desprezamos os valores de Deus. E se há uma área de ataque, a área financeira, gente, é o pior espírito imundo denunciado na Bíblia, é Mamon, o pior dele. É o único que Jesus fala, sabia disso? Jesus não fala de mais nenhum. São denunciados no Novo Testamento Apolion, Belzebu, Belial. Jesus não fala nenhum dele, mas fala, cuidado com isso aí, Mamon. Em Mateus 6,24, ele vai arrasar a sua vida. Ele vai roubar Deus do teu coração. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Cuidado, você vai amar um e vai odiar outro. Quem aqui ama o Senhor Deus? Levanta a mão. Amém? Tá bom. Quem aqui odeia o dinheiro? Ai, pastor, eu odeio o dinheiro. Porque a Bíblia diz, você vai amar um, você vai odiar o outro. E as pessoas constroem as suas vidas em volta do Deus dinheiro. As pessoas constroem as suas histórias em volta dos recursos. Quando você recebe um dinheiro, você glorifica, aleluia, recebi. Mas quando você não tem, a tua vida está em ruínas. Número 2, filhos. Os filhos estavam nas mãos do inimigo. A tristeza de pais perderem filhos para as drogas. Filhos estão aprendendo a beber em casa. Filhos estão aprendendo a se desviar em casa. Filhos estão aprendendo a ser estúpidos com as suas esposas em casa. Nós recebemos, 1 Pedro 1,18, essa vã maneira de viver nós recebemos dos nossos pais. Você acha que teu filho é pequenininho, e você, mulher, você acha que você está sendo rebelde contra o seu esposo, está dividindo a sua casa, está conspirando com os seus filhos para isolar seu marido. Você acha que você está sendo feliz com essa atitude? Os seus filhos estão aprendendo a rebelião em casa. Você, marido, mal educado, cavalo, estúpido, grosseiro, pão duro, ranzinza, miserável. Os seus filhos estão aprendendo isso. Eles vão fazer igual. Igual, vai ser igual. Vocês vão notar uma coisa. Eu trabalhei durante muitos anos com homoafetivos e homossexuais, muitos anos. Um homossexual não é um pecado de quinta categoria, não, querido. O heterossexual não vai para o céu porque ele é heterossexual. O homossexual não vai para o inferno porque ele é homossexual. A questão não é essa. O Salvador chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Salvador. A questão não é só comportamental e moral. A questão é relacional. Você pergunta para 95% de alguém que perdeu sua identidade sexual: quem é teu pai? Diz, não tenho. Não sei. Papai deixou mamãe quando eu era pequeno. Papai foi amar outra família. Papai abandonou a gente. Papai nunca esteve aqui. Papai morreu, eu sou órfão. Eu nunca soube quem era meu pai, eu sou abandonado. Se o filho não tem o norte da identidade do pai, a direção, o trilho, ele se perde. Eu tenho ensinado que pai dá direção, identidade, proteção e amor. Se você não entender que a figura do homem é essa dentro de casa, é alguém que supre sim, mas protege. É alguém que ama também, mas dá identidade. Filhos que não têm pais, ou têm pais ausentes, ou a figura do pai é uma figura violenta, carrasca, cruel, brutal, eles vão se perder na ansiedade. Ansiedade, querido, é falta, é ausência de pai. Se você não confia em Deus, que é pai, você vai ser um ansioso a vida inteira, e você vai sempre achar que a vida vai querer te dar um nó, a vida vai te pegar na curva, alguma desgraça vai acontecer na sua vida, e algum sofrimento você vai atingir. Por quê? Porque você não confia no pai.
Saúde, Davi estava angustiado. Aí quando vem problemas, também vem o que, gente? São as doenças psicossomáticas. E hoje como se sofre disso? A Organização Mundial de Saúde diz que em 2030, o burnout, ou essas doenças ligadas à tristeza profunda, como depressão e pânico, vai ser a doença mais incapacitante no nosso mundo. Por que essas coisas estão acontecendo? Porque os jovens não sabem lidar com o não. A pior maldade que uma mãe pode fazer é não deixar o seu filho ser frustrado. A frustração faz bem. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não pode, mas não, a mamãe hoje tem que dar tudo para o filhinho na boquinha. Aí a criança de 20 anos acorda, 20 anos, acorda meio-dia, não estuda, não trabalha, não lava o copo, não arruma o quarto, não arruma nem a cama. Aí levanta meio-dia, e aí, véia, o que tem para comer? Vou fazer um macarrãozinho para você. Eu não quero macarrão, quero bife com batata frita. São adolescentes dominando as casas. Adolescente é criança, mas ele está dando a direção, ele está dando o norte, porque pai e mãe não sabem da direção do filho. Então hoje, o que a gente está vendo? Enfermidades da alma. Eu estou atendendo QAs que estão se cortando, não da nossa igreja, que estão se automutilando, na virilha, na perna, na barriga, buscando, sabe o quê? Solução para o turbilhão de dores emocionais que eles estão vivendo. Eles não têm para quem correr, eles não têm com quem conversar, eles não têm um pai e a mãe que não sabe nem ouvir eles. Então eles se cortam. O corpo é muito inteligente, Deus o fez assim. Quando você corta o corpo levemente, o cérebro produz um opiáceo, noradrenalina, endorfina. Isso é produzido, isso traz uma anestesia no corpo. Então na verdade ele não está buscando anestesia para o corte, mas para a alma dele ferida. Número 4, casamentos. As esposas estavam cativas e as famílias arrebentadas. Você quer destruir uma pessoa, destrói o casamento. Você repara que nas prioridades de Efésios capítulo 5, Deus diz, primeiro Deus, depois seu casamento. Isso é prioridade. Tem gente que embola tudo, coloca filho, coloca igreja na frente. Você precisa entender isso, querido. A tua prioridade é a tua vida com Deus. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando com salmos, cânticos e hinos espirituais. Primeiro a sua vida com Deus. Buscai, portanto, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Número 2 é o teu casamento. Não há ninguém mais importante na minha vida depois de Deus do que minha esposa. Ninguém é mais importante. Ninguém, eu deixo claro aqui, ninguém é mais importante do que ela. Isso é fato. Eu tenho um pacto com ela, eu tenho uma aliança com ela. Número 3, ainda citando a Bíblia, vós maridos amai as vossas esposas. Esposas, andem no caminho dos seus esposos. Para de rachar a tua casa, para de dividir o seu lar. Uma casa dividida não subsistirá. Se o marido é o telhado da casa, a mulher é a coluna. A submissão, ela está por baixo, submisso. O submarino sustenta a coluna d'água. Mulheres, em tudo, anda com seu marido para você ver. Começa a orar junto, começa a concordar na terra, começa a dizer para Deus assim, Deus, nós concordamos que o Senhor vai fazer um milagre aqui na nossa casa, para você ver o que vai acontecer. Terceiro lugar, cuide da sua família. Aí é que entra filho, sogra, mãe, cachorro e papagaio. Tem gente que cuida mais do cachorro do que de gente. Gente, é impressionante como é que tem gente. Interessante isso. A Bíblia não diz que os bichinhos vão arredar o reino dos céus. A Bíblia diz que é gente. Jesus veio para salvar a gente, ser humano. Pessoas.
E tem gente, eu não estou dizendo para você maltratar bicho, eu não estou falando que eu não dou valor, eu gosto do cachorrinho, eu gosto do gatinho, eu fui criado com isso, na casa tinha coelho, tinha passarinho, tudo isso eu dei para os meus filhos também. Eu estou dizendo que você inverter as coisas, a prioridade é você e Deus, você teu casamento, tua esposa, depois você e teus filhos. Os teus filhos não podem estar antes da sua esposa, do seu marido, não podem estar. É uma quebra de hierarquia de prioridades aí. Vai dar errado. Vai algum momento, essa casa vai fissurar. Número 4, cuide do seu trabalho. Trabalho, Deus abençoa, sabe o que? Olha aqui, ó, a obra das mãos. Deus diz, trabalharás 6 dias, no 7º você descansa. Tem gente que quer descansar 6 dias e trabalhar 1. Não, esse negócio de lei do sábado não presta para mim. Não, para mim também não presta não, querido. O Shabá para mim é só o descanso mesmo. Agora à tarde eu vou ter um descanso, pronto. Mas à noite eu vou trabalhar de novo. Agora o que está acontecendo? As pessoas não querem trabalhar. E querem ser abençoados. Número 5. Aí entra o ministério. Olha só, gente. O ministério, ele vem depois de tudo isso. Primeiro você e Deus, depois você e tua esposa, depois você e tua família, teus filhos, teu casamento, teus filhos, tua sogra. Depois do teu trabalho, aí que entra o quê? O ministério. Eu não estou dizendo que o ministério é menos importante. Eu não estou dizendo, não, pastor, já que o senhor falou isso, era a resposta que eu queria para não fazer nada na igreja. Então vem aqui, eu sento todo domingo, o senhor prega um sermão bom, eu quero o ministério de louvor com o pessoal do Max, sua turma, um aleluiado, eu vou, ouço a palavra, já fiz a minha parte, eu volto para cuidar da minha vida. Não, não é isso. Você vai ter um ministério. Você não pode trocar as hierarquias. Número 5, amizade. Os homens de Davi se voltaram contra ele e queriam apedrejá-lo. Quando o caos toca na nossa vida, homens, se preparem, porque todo mundo vai apontar para você. Se alguma coisa sair fora do governo, você perder a direção, você combinou algo e não aconteceu, você projetou, planejou, estabeleceu uma meta no futuro e não aconteceu, que se prepara que a culpa é tua. Funciona assim. Meu time esses dias perdeu o técnico. Quando tudo é errado, o que você faz? Você manda o Neymar embora, é isso? Manda. Você manda o artilheiro que não está fazendo gol? Você manda o zagueiro, o goleiro frangueiro embora? Você manda o líder. É o técnico. É o líder que recebe pedrada. Então engrossa o teu couro. O líder é alguém que vai nessa caminhada sofrer ataques. E o homem de verdade tem que aprender a ter endurance, a perseverança, para não desistir no meio do caminho. A gente tem que ter uma capacidade. Uma vez o meu pastor, Ari Veloso, ele era pastor saudoso, Ari Veloso, foi meu professor de hermenêutica 2, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e ele falava o seguinte para a gente, ele dizia assim, o pastor é alguém que tem a arte de engolir sapo e vomitar diamante. Mas isso não serve só para pastor, não, serve para todo mundo. Serve para mim e para você. Vão existir momentos que vão duvidar de você. Vão existir momentos que vão dizer para você assim, você errou, a culpa é tua. Tudo deu errado aqui, nós fracassamos, fomos roubados, fomos pilhados, fomos destruídos, a culpa é sua. Mas Davi se fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. Ele, na hora que tudo dá errado, sabe o que ele faz? Ele se recusa a desistir. Se você continuar a leitura bíblica, você vai ver que Davi recupera mulheres, recupera filhos, recupera bens, recupera tudo. Sabe por quê? Porque ele traz à memória aquilo que dá esperança para ele. Ele se lembra
do passado de vitória e não deixa que a realidade presente afete o futuro dele. Eu fico impressionado como é que tem gente que desiste. Eu não sei se foi a minha formação. Eu fui ensinado a não abandonar a trincheira. Soldado que abandona a trincheira vai para a corte marcial. Soldado que negocia, que faz amizade com o inimigo, vai para a corte marcial e morre no pelotão de fuzilamento. Nós não estamos autorizados a negociar vidas como se nós pudéssemos desistir delas. Você é pai de filho pequenininho, e quando o filho é pequenininho, você pega ele, faz cosquinha. Eu cansei de fazer isso com meu filho. Eu dava nele surra de cosquinha. Vou te dar uma surra de cosquinha. E você resolve as coisas com mais tranquilidade. Mas daqui a pouco o seu filho vai crescer. A Bíblia diz que ele é como flecha na mão do valente. Você vai lançar ele, e ele vai tomar as direções que ele quer. Mas como dá alegria para a gente você vê que os filhos da gente tomaram direções de gente de bem. Não só um homem bom, mas um homem de bem que serve ao Senhor. Gente, tudo isso é construído antes. Pastor, mas agora que o senhor vai pregar esse sermão? Cheguei na igreja agora, pastor, e agora? E agora você vai ganhar o tempo que você perdeu. Agora você vai aprender a pedir perdão. Agora você vai recomeçar. Agora você vai atrás daquilo que o amalequita levou. Agora você vai atrás daquilo que o inimigo roubou. Agora a tua energia vai estar concentrada em quê? Em restaurar aquilo que foi perdido. Não existe casamento falido que Deus não restaure. Gente, leia o livro do profeta Oséias no Antigo Testamento. É um manual de restauração. Aquela mulher fez tanta besteira na vida. Aquela tal de Gomer não vale nada. Pensa uma mulher que vale 1 centavo furado. Vale nada. Deus restaurou o casamento dela com Oséias. Deus refez aquilo que estava destruído. Deus reconstruiu a vida de Davi. Davi fez uma lambança com a vida dele. Ele achava, porque ele era homem segundo o coração de Deus, podia fazer qualquer coisa. Gente, a soberba é um negócio horrível. O orgulho é a capacidade que o homem tem de pegar Deus, expulsar Deus da vida dele, dar um cartão vermelho para Deus. Deixa que eu me viro. Davi fez isso e achou que ia se dar bem. Mas a colheita dele é tão amarga, tão infeliz, é tão triste. Falei, você começa a ler a Bíblia a primeira vez, eu falei assim, já era para esse homem aqui. A primeira vez que eu li a história do rei Davi, eu falei, acabou. Isso aqui é o ponto final na vida dele. Gente, Deus pega esse homem depois. Ele enfrenta uma guerra civil. Ele perde 4 filhos, gente. Gente, a dor de perder um filho talvez seja a dor mais lancinante, mas terrível que existe. Eu vi muitas crianças morrerem no hospital do câncer. Eu vi o choro, o choro é o grito silencioso daquele que diz assim, não tem mais jeito para mim. Pai chorando pelos filhos que morreram. Davi perdeu 4. Davi perdeu o seu trono. Davi perdeu sua dignidade. Davi foi apedrejado por Simei. Você fala, acabou. Gente, não acabou não. Deus, ele pega o ponto final, transforma numa vírgula. O nosso Deus é um Deus que forja homens de honra. Eu quero muito ensinar os homens dessa igreja. Eu quero muito ensinar para vocês princípios de vida eterna. Eu quero muito ensinar vocês a serem pais. Eu quero ensinar vocês a serem filhos. O meu coração está ligado nessa igreja de um jeito. Eu vou aprender a ser avô. Minha filha casou, eu recebo alvará para ser avô. Pronto. Já tenho alvará para ser avô. Ela falava para mim assim, pai, eu vou ter um filho daqui a uns 10 anos. Estou casando com 24, com 34 eu vou te dar um neto. Eu comecei a orar. Aí no dia do casamento dela, eu falei assim, filha, quanto tempo você vai demorar para me dar um neto? Ela falou assim, uns 3 ou 4 anos. Eu falei, aleluia, caiu a grande Babilônia. As defesas caem, as muralhas caem. E eu vou poder ensinar você a ser avô.
Eu vou poder ensinar você a restaurar vidas. Eu vou poder ensinar você a tratar de pessoas que não têm possibilidade de cura. Eu vou poder ensinar vocês a lidar com a questão da identidade. Homens, não deixe de se inscrever no retiro de homens. Não deixe. A sua vida vai receber do Senhor um presente que vai impactar a sua história. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar. À noite, eu continuo a segunda parte dessa mesma mensagem. Feche seus olhos em nome de Jesus. Querido, essa palavra dá a impressão que eu estava ministrando só para homens, mas não estava. Tem mulheres hoje que estão vivendo sozinhas. Hoje tem maridos que são tão fragilizados, enfraquecidos, que a mulher tem que se posicionar como homem da casa, como aquela que está à frente. Essa palavra é para todos vocês. Mulher, ajude seu esposo. Ajude ele. O seu esposo precisa de ajuda. Eu vou repetir, hein? O seu esposo precisa de ajuda. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Mulher, você é ajudadora idônea. Idônea. Ele precisa de você. Eu preciso da minha esposa e você precisa da tua. Não ignore isso. Um homem de honra é um homem como Davi. Pode chorar. Pode chorar. Você pode, na hora de enfrentar, falar: mas Deus, essa aqui eu nunca vi. Queimaram a minha casa, roubaram meus bens, pilharam a minha vida, tiraram a minha alegria, roubaram minha mulher, levaram meus filhos. Eu vou chorar. Chora. Pode chorar. O que não pode é você viver para sempre no choro. Aí não pode. Davi se levanta. Abiatar, vem cá, Abiatar. Me traz a estola sacerdotal que eu vou consultar o Senhor. Perseguirei esse bando. Darei de volta o que é meu. Deus diz: vai, eu vou entregar na tua mão, você vai trazer tudo de volta. Gente, Davi fica tão aleluiado com aquela palavra. Uma palavra que enche o coração dele de esperança. Ele pega 200 homens que estavam cansados, à beira de um lago chamado Peor. Ele avança contra os amalequitas. A Bíblia diz que ele toma tudo de volta. E voltam fazendo festa com os despojos de Davi. Isso não é uma história só para Davi. Isso é uma história para mim e para você. Aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Reaja, homem. Reaja. A esperança. Você está vivo, então tem esperança. Se você está vivo, tem esperança. Que essa semente de fé brote no seu coração e te dê força para você vencer onde você está. Se o problema é no seu trabalho, estabelece o trono de Deus naquele local. Chega lá chega meia hora antes no seu trabalho, levante sua mão e libera uma palavra no mundo espiritual. Eu estabeleço o trono do Senhor, o reino do céu nesse local. Eu anuncio a chegada do reino de Deus. Eu estabeleço a autoridade de Cristo aqui. Você vê o que vai acontecer. Quando Cristo é convidado, quando Deus é convidado, querido, Deus não perde guerra, Deus não perde batalhas. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Quero fazer um desafio aqui. Quantos aqui estão vivendo momento de luta, de abandono, de caos, de tragédia, em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida, na área financeira, no seu casamento, na sua família, nas suas amizades, no seu trabalho, na sua saúde? Você está vivendo isso? Você quer recuperar a alegria, a paz, o amor, a saúde? Você quer isso? Se você quer, fique no seu lugar, só levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe todos vocês. Todos vocês. Eu quero orar por vocês agora. Pastor Alan, vem cá. Eu quero orar por vocês. Pai querido, a tua palavra, ela entra e penetra no nosso coração com sutileza, com amor, mas também impacta a nossa vida. Não nos deixa, Pai, cair, não nos deixa ficar sentado chorando. É tempo de reagir. Sopra sobre nós do teu Espírito Santo.
Reveste-nos, Senhor Deus, da autoridade do Cordeiro, teu Filho Jesus. Faz com que a gente se encoraje para avançar, que nós nos encorajemos para a gente trazer de volta aquilo que foi roubado, para que a gente restaure nossos casamentos e tenhamos aqui famílias fortes, para que a gente aprenda a ensinar o caminho do Senhor para os nossos filhos, desde pequeno, para que eles entendam que o Senhor é Deus. Tira-nos da iniquidade, tira-nos do pecado, ensina-nos, Senhor Deus, a semear na terra e colher da porção da bênção do Senhor. Encoraja-nos como homem de honra, faz de nós valentes, faz de nós um sinaleiro do reino, faz de nós, Senhor Deus, varões que andam e dão direção para a nossa casa, que dão identidade aos nossos filhos, que dão proteção à nossa família, que amam, Senhor Deus, as nossas casas. Eu quero abençoar homens e mulheres que estão enfrentando tragédias, que estão com as suas vidas um caco, que estão doentes, adormecidos, enfraquecidos. E eu libero uma palavra de bênção sobre cada um de vocês, para que todos vocês saiam daqui revestidos da graça e do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um abraço na sua família? Pode, faça isso.